Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Pode Falar, um podcast feito por estudantes e para estudantes do IFPR. E o assunto de hoje é internacionalização dos alunos do IFPR Campus Paranavaí. Então, para isso, a gente tem aqui a convidada Laura, do quarto ano de Mecatrônica. Oi, gente. E a Sofia, do quarto ano de Informática. Oi. Então, a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências de aprovação e já no intercâmbio, né? E a Laura vai começar contando um pouco pra gente qual foi os intercâmbios que ela participou, né? E como foi o processo de application, ou seja, do processo seletivo de cada um. Oi. Então, os intercâmbios que eu participei foram ano passado, 2025. Eu participei da FS Global STEM Academies, de 2025. E eu também fui selecionada para um congresso, que é o Congresso de Americanistas, na Sérvia. Então, eu também fui para um congresso na Sérvia representando o projeto que eu era bolsista até então, que é o Musicarte. Eu acho que, falando um pouco sobre a FS, foi uma experiência, assim, incrível. Foi uma experiência, eu digo que foi o melhor mês da minha vida, porque eu aprendi muito, tanto relacionado a áreas do STEM, que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática, quanto sobre a cultura. Eu fui para o Egito, fiquei um mês lá e foi assim uma experiência incrível. Aprender sobre a cultura, estar em contato com uma família hospedeira que abriu os braços e a casa para mim e me ensinou muito. E, é claro, as amizades que a gente faz, né, durante todo esse processo. Então, eu acho que é isso. Em relação também um pouquinho ao congresso que eu fui na Sérvia, eu fui representando o Musicarte, o projeto aqui do campus, que eu fui bolsista por 3 anos, e foi uma experiência incrível estar lá e poder apresentar mais do nosso Brasil e mais do campus Paranavaí para pessoas de diferentes lugares da América. Depois que a Laura foi para esse intercâmbio, né, no Egito, abriu uma porta para os nossos alunos aqui do campus mesmo conhecerem mais sobre o programa que ela participou. Então eu mesmo me inscrevi, também passei. Também vou para o Egito ainda esse ano, né? Vou passar o mês de agosto lá e participar pela mesma experiência que a Laura teve. Claro que não é literalmente a mesma experiência, mas por toda a imersão cultural, então conhecer novas pessoas, aprimorar outra língua, que seria o inglês, né? Porque o intercâmbio inteiro você se comunica em inglês. Ter contato com uma família que vai me hospedar, que vai me receber, que vai me recepcionar com carinho. E também eu queria falar um pouco sobre a oportunidade de você se inscrever para o intercâmbio. Então, o que pode te auxiliar nesse processo? Então, para isso, a gente vai agora convidar a falar da Sofia, né? Para ela falar um pouco do programa que ela passou, que é de oportunidades acadêmicas e que é para auxiliar alunos que querem fazer faculdade no exterior. Então, eles te auxiliam em todo o processo. Ela vai contar um pouco para a gente como foi se inscrever para esse processo seletivo e como está sendo participar dessa experiência. Primeiramente, eu sempre tive o sonho de estudar fora do país. Então, eu quis me inscrever no Oportunidades Acadêmicas depois que eu conheci um ex-aluno aqui do campus, o Weber, que também foi aprovado nesse programa e que agora está fazendo a faculdade lá. E o processo de aplicação primeiro começa com um formulário sobre dados pessoais, dados financeiros, porque é um programa específico para quem não tem condições financeiras de arcar com todo o processo, que envolve testes padronizados que custam em dólares. Que é muito caro. Sim, com a taxa de câmbio atual também fica bem complicado para estudantes da rede pública. Você tem que contar sobre as suas atividades extracurriculares, suas honras, se você já participou de Olimpíadas, de outros intercâmbios, apresentação de projeto, de tudo que você já fez desde o 9º ano. Então, essa é a primeira etapa do formulário e aí depois eles convidam para uma entrevista online com os coordenadores do programa. No meu caso, teve 2 entrevistadores, que é a Cris, que é a coordenadora de Fortaleza, e o Jeff, que é o coordenador geral do programa em Brasília. Depois dessa entrevista, eu já recebi o resultado uma semana depois, passando para a fase de teste em inglês para eles saberem seu nível de inglês. Esse teste teve uma parte de escrita de textos e também de questões objetivas. Aí agora eu fui aprovada nesse programa, a gente fez a 3ª reunião ontem. E até agora eles estão falando sobre os testes que a gente tem que fazer. A gente fez um teste de proficiência em inglês,
o SAT, tem a mesma função que o Enem para as universidades estadunidenses. E eles também ajudam a montar a sua College List, que são a lista de faculdades nos Estados Unidos que você quer aplicar. Porque esse programa ele é específico para faculdades americanas, porque eles são um órgão, é uma rede ligada ao Estado americano. Então, eles focam bastante apenas nas universidades dos Estados Unidos. Uma coisa interessante que a Sofia citou e eu acho importante abordar é que, por exemplo, na minha entrevista também, eu fiz teve todo o processo seletivo, né, em que você tem que fazer as famosas S's, que eu não sabia nada sobre, que são basicamente redações sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua vida acadêmica, sobre a sua vida pessoal. Participar do intercâmbio. Sim, e que é muito difícil, porque eu acredito que é um processo, assim, que você precisa se autoconhecer muito. E eu, até começar a escrever, não tinha noção de que eu realmente não me conhecia tanto assim quanto eu achei que eu conhecesse. Então, foi um processo muito, muito duro, muito, muito mesmo. Mas mesmo assim, a gente pôde contar com a ajuda também de outros ex-alunos que já participaram desse intercâmbio. Eu acredito que isso é uma parte muito bacana. Então, essa rede de apoio, né, que o pessoal tem, que criou e tudo mais. Então, foi assim, muito importante, porque a gente consegue trocar ideias, perguntar sobre como foi o processo seletivo deles. E a partir disso, a gente soube, né, que depois a gente tem uma entrevista, assim, então eles selecionam os semifinalistas, né? E aí 30 deles fazem a entrevista. A entrevista ela é dividida em duas partes, uma parte em português e uma parte em inglês. E eu acho que é uma coisa legal de se abordar, porque às vezes as pessoas não pensam nessa possibilidade de que elas precisam saber outra língua para fazer intercâmbio. E é uma coisa assim, que realmente é determinante. Então você precisa saber aquele idioma. E essa entrevista é justamente para saber qual o tanto de intimidade que você tem com a língua, né? No nosso caso, é a língua inglesa. Então eu queria perguntar para a Laura, né, como foi um pouco da experiência de uma imersão totalmente uma imersão linguística, né? Em como foi você ter que se comunicar só nesse idioma e quando você começou e quais dificuldades você encontrou. Então, eu comecei com o inglês quando eu estava no 8º ano, se eu não me engano. Eu estudava numa escola que oferecia aula de inglês à tarde e aí eu participava. Depois, quando eu vim para cá, eu entrei no CELIF, aqui do IF, que foi uma coisa muito importante, porque eu aprendi muito aqui no CELIF. E eu acho que a maior parte do que eu aprendi foi aqui no IF e também por conta própria, vendo filmes e séries. E eu acho que sobre o intercâmbio relacionado a isso é algo muito doido, por assim dizer, você ficar 24 horas do seu dia falando inglês, porque é o que você faz. Então, é 24 horas falando inglês, a não ser que você esteja falando com seus amigos brasileiros, que você vai estar falando em português, e ouvindo em inglês e ouvindo em árabe, que você não vai entender nada, a não ser que você fale árabe, no meu caso eu não falava. Então, é algo muito doido, mas muito incrível, porque a partir de um momento seu cérebro não pensa mais em português, ele pensa em inglês, porque você só está 24 horas se comunicando com outras pessoas que também só falam em inglês. E então eu acho que é necessário você saber falar inglês para se comunicar lá e para participar do programa. Então, é muito importante. Uma coisa que eu acho muito legal que a Laura falou, que eu acho muito importante também, é que as pessoas às vezes pensam que eu preciso pagar uma aula particular caríssima de inglês, eu não tenho condições, eu não tenho, não sei por onde começar. Mas aqui no campus mesmo existem cursos de línguas, né, inclusive de inglês, que são todos muito bons. Eu também participei. Eu participei no primeiro ano do curso intermediário de inglês e eu acredito que ali realmente me deu um estalo na cabeça de que eu precisava começar a estudar com mais firmeza se eu quisesse buscar uma oportunidade de fora. Porque sempre foi meu sonho, assim, estudar fora, mas eu não sei se fazer uma faculdade fora ou morar o resto da vida fora do país, mas eu tinha muita vontade de fazer um intercâmbio de curta duração. Só que mesmo assim você precisa ter um nível de inglês no mínimo intermediário para conseguir se comunicar, né? Então, eu também aprendi a maioria por conta própria, assim, vendo filmes em inglês. Então, você não precisa de muita coisa para começar a aprender inglês. É muita música em inglês, então, de divas pop, que são muito boas para aprender inglês. É a pronúncia em inglês. E aqui no campus mesmo, a gente tem várias oportunidades que te auxiliam nesse processo. Então, a gente tem a professora Angélica, né, que também auxilia todos os alunos que querem participar de programas de bolsa, de intercâmbio, fazer faculdade de fora, enfim. E agora eu vou perguntar um pouco para a Sofia, como que é a relação dela com o inglês? Se você começou muito cedo ou se você começou meio de última hora? Eu sempre estudei em escolas que ofereciam aulas de inglês no currículo mesmo.
Então eu tive essa sorte. E os meus pais, eles sempre gostavam de ouvir muita música também em inglês. A gente quase não escuta música brasileira em casa, na verdade. E no 7º ano, eu ganhei uma bolsa integral de inglês para fazer numa escola que era parceira da escola que eu estudava. Então, eu estudei por 2 anos e meio, aproximadamente, nessa escola, até a metade ali do 9º ano. Depois eu entrei aqui no IF e também entrei no CELIF e fiz o curso do TOEFL por 2 anos, junto com a Laura também. Aí agora eu queria perguntar um pouco pra Laura, né? Pra contar mais da sua experiência no Egito. Então, a questão dos amigos que você fez, o que você pôde conhecer lá, o que isso trouxe de aprendizado pra você. Porque, pra quem não sabe, né? Esse intercâmbio que eu e a Laura passamos, ele também tem uma parte totalmente online. Que é justamente pra você ir se enturmando com o pessoal, você adquirindo uma formação pra quando você chegar lá, né? Dar continuidade a todo o trabalho que já tá sendo feito. E também pra você se acostumar com essa questão de comunicar em inglês. Porque são reuniões totalmente interativas que você precisa conversar, precisa interagir, responder perguntas. Então, esse processo mesmo já ajuda muito nessa familiarização. Eu confesso que, assim, desde o começo eu fiquei com muito, muito medo da questão do inglês. Eu fiquei muito segura, então, não achava que realmente tinha capacidade para isso. Mas depois da entrevista eu percebi que não era um bicho de 7 cabeças, igual eu pensava. E participando da primeira, né, reunião, eu já fiquei muito mais aliviada, porque é bem mais leve e fácil do que eu pensava. As pessoas estão lá sempre para te ajudar, para te auxiliar, caso você não consiga se comunicar, não consiga participar, né, enfim. Mas tem sido muito incrível e eu acho que eu vou poder amadurecer muito nesse tempo online, né, então continuar aprendendo mais sobre inglês e me familiarizando, porque como a Laura pensou, é muito importante que vai chegar um momento que você vai começar a pensar só em inglês, e aí tudo fica muito mais fácil, flui com muito mais facilidade. E os alunos, eu sinto que os alunos que participam dessas reuniões online, né, eles aprendem inglês desde muito pequenos, então todos falam com uma fluidez, assim, absurda. Então é muito legal você estar em contato com essas pessoas, porque justamente elas te colocam, elas meio que te forçam a você se comunicar meio que no nível dela, sabe? Então você se força a tentar aprender, entender cada vez mais. Então eu acho isso muito importante. E a Laura vai contar pra gente, né, como foi a experiência dela no Egito, na Sérvia. Então, como você disse, a parte online do programa, eu acho que por mais que a gente se inscreva para, meu Deus, eu vou estar no Egito presencialmente, a parte online é uma parte muito importante também. E eu entendo você, porque eu também achei que meu inglês não ia ser suficiente. E vendo as milhares de pessoas que tinham lá, e tipo, na minha turma tinham muitas pessoas que moravam em países que falavam inglês como primeira língua. E era incrível o inglês deles, mas é muito bom porque você aprende mais. E quando eu cheguei no Egito, foi incrível, a melhor experiência da minha vida inteira. Compartilhar a minha cultura, aprender a cultura de outras pessoas, de 32 pessoas de países diferentes que estavam lá comigo. Até hoje eu tenho uma amiga que chama Prashasti, ela é minha IBF, que é tipo International Best Friend. Ela é, assim, a minha cara metade da Índia, e a gente se conheceu na parte online do programa. E até hoje a gente conversa e se liga, e é uma coisa incrível. São amizades que a gente não espera fazer e que quando a gente faz e leva elas para o resto da vida é algo assim surpreendente, incrível. Então, estar em contato com a cultura egípcia e com a religião e tudo foi incrível e me amadureceu muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, academicamente também. E em relação à Sérvia também, eram várias pessoas de toda a América, a maioria era adultos, eu não encontrei ninguém menor de 18 anos lá, na época eu tinha 17, e foi maravilhoso, foi incrível conhecer outros projetos que acontecem em toda a América, na América do Sul, do Norte, na América Latina, em todas, e representar um pouco do projeto aqui do IF. Eu acho que é muito importante saber que garotas da escola pública como a gente, que não tem dinheiro suficiente para poder ir para fora, assim, totalmente fazer pago, um intercâmbio, né? pago, que tem a FS, que tem o Programa de Oportunidades Acadêmicas, que financia a gente para ir lá e para mostrar que a gente também pode, a gente também é capaz, e a gente volta trazendo mais conhecimento e continuando esse processo de chamar as pessoas para provar ainda mais a capacidade do IF. Eu acho que uma coisa muito incrível é que, por exemplo, participando do processo seletivo e tudo mais, eu descobri que tem 3 destinos, né? Tem a Índia, o Egito e a China.
E aí eu fiquei, nossa, eu queria muito, muito, muito ir pra China. Muito mesmo, muito. E aí eu li lá que você podia colocar suas preferências, né? Mas que eles escolhem de acordo com o seu perfil de estudante. Então, é quem você é, de acordo com a sua personalidade, de acordo com as extracurriculares que você colocou, de acordo com a sua carta de recomendação. E aí eu fiquei tipo, não, eu tenho tudo a ver com a China. Tipo assim, é óbvio que eu vou pra China. Eu nem pensei na possibilidade de que eu poderia ser escolhida pra outro país, né? Como a Índia ou o Egito. Não que eu não queira, porque os dois são muito, muito ricos culturalmente, né? E eu estou indo pra outro país de graça, então, independente de onde eu tivesse sido escolhida, eu ia ficar muito feliz, com certeza. Então, aí depois, eu fiz a entrevista, né? Eu fiz no dia 9 de fevereiro. Eu fui, se não me engano, a primeira pessoa a fazer, tipo assim, a primeira leva de pessoas a fazer entrevista, então não tinha pra quem eu perguntar, não tinha com quem eu conversar, se tinha sido parecido com a do ano passado e tudo mais, porque eu cheguei a fazer uma entrevista simulada, né, que eu acredito que seja muito importante pra você perder esse medo de falar, ainda mais em inglês, porque eu nunca tive uma experiência de imersão assim, então eu tava realmente muito preocupada que meu inglês não fosse eficiente. Porque é ali que você vai provar que você tem vocabulário e conhecimento suficiente para participar do programa um mês falando só inglês, né? E aí, o dia que chegou o e-mail, eu fiquei, obviamente, eu tava muito ansiosa, mas assim, foi no momento que eu menos esperei eu abrir o e-mail. E eu li lá, parabéns! Aí eu já fui procurar pra onde eu tinha sido escolhida, né? Foi a única coisa que eu me preocupei. E aí eu li lá, Egito. E eu fiquei em choque, porque a minha cabeça tinha sido programada que eu ia pra China, então eu tinha certeza que eu ia pra China, vocês não têm ideia, gente. E aí eu, meu Deus, eu vou pro Egito. E aí minha ficha não caiu por uns 2 dias, assim, que eu tinha sido aprovada e que eu ia pro Egito. Tipo, eu fiquei, nossa, que loucura. E aí depois eu comecei a pesquisar mais sobre como tinha sido a viagem e tudo mais. E realmente tem tudo a ver comigo, então é muito importante também você confiar em todo o processo, né? Porque nem sempre a gente... Acho que é muito importante lembrar que nem sempre a gente consegue tudo aquilo que a gente quer. Então, é óbvio que eu tô muito feliz de ir pro Egito e tudo mais. Eu nem lembro mais da China. Mas, assim, acho que é muito importante você realmente ter isso na cabeça. Que pode ser que as coisas deem errado, pode ser que as coisas deem certo. Porque eu não sei se vocês já se inscreveram para outros processos de intercâmbio. Mas o que acontece muito é da gente não ser aprovada. E tá tudo bem também, porque isso faz parte do seu amadurecimento, né? Então eu queria perguntar assim pra Sofia, que expectativas ela tem nessa nova etapa, se tem algumas faculdades que você já tem em vista, o que você espera dessa nova etapa e tudo mais. Comentando um pouco também sobre essa parte de se inscrever para várias coisas e não ser aprovado para tudo, isso é a coisa mais normal do mundo. Eu também já me inscrevi para vários outros processos e acabei ou não passando ou ficando na lista de espera. Mas é normal porque eu sinto que o processo já está me ajudando muito, muito mesmo, para o que eu tenho para fazer até o final desse ano, né? Que no caso são as applications para as universidades mesmo. Também a gente tem um grupo dos alunos selecionados do OPP, que é assim que a gente chama a abreviação para não ter que ficar falando oportunidades acadêmicas o tempo todo, é muito longo. E... além de mim, umas outras 2 pessoas, se não me engano, também tinham sido recusadas para um outro programa que era parecido com o APP, só que não era do Estado americano, era da Fundação Estudar e a gente acabou não passando. Porém, nós todos passamos para o APP, que para mim é um match, como eles falam, muito melhor do que o outro. Porque acontece que, às vezes, o seu perfil não é o ideal para aquele programa e está tudo bem. Só o processo de você aplicar, por exemplo, também ter a entrevista, eu também tinha feito a entrevista desse outro, já me ajudou muito para a entrevista do OPP. A ficar calma, não ficar nervosa, não ter medo de esquecer uma palavra, porque isso é o que faz você esquecer uma palavra. Sim. E quanto às universidades que eu penso, eu ainda estou com a mente muito aberta quanto a isso, porque geralmente a gente só tem aquelas mais famosas e super impossíveis de passar na mente. Então, é uma pesquisa mais minuciosa para saber em quais universidades tem o programa que eu quero, que é astrofísica, então não é todo lugar que tem. E o programa já está me ajudando muito com isso a ter as ferramentas necessárias para pesquisar, por exemplo, o Big Future, que é da College Board, que é a organização que é responsável pela prova da SAT. E aí você consegue colocar todos os filtros que você precisa, se tem bolsa para alunos internacionais, se tem o major que você quer.
E é basicamente isso. Eu queria falar agora também, porque assim, muita gente pensa assim, nossa, agora eu quero fazer intercâmbio. E decide de última hora, nossa, agora eu vou fazer intercâmbio. E não é bem assim que as coisas funcionam. Então, eu queria conversar um pouco com vocês também sobre a questão da construção do nosso currículo para isso. Porque, por exemplo, eu comecei muito cedo, assim, a construir minhas extracurriculares, prêmios também que eu já consegui, medalhas. Então, tudo que tinha a ver com extracurricular eu comecei desde muito cedo. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque não é do nada que acontecem essas coisas. Então, por exemplo, eu comecei no 7º ano a fazer Olimpíadas científicas. E desde lá eu tenho me aprimorado bastante, assim, e participado de muitos projetos muito importantes para o meu amadurecimento, tanto como pessoa quanto como estudante, e como futura intercambista também, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco das suas extras e quando vocês começaram elas, assim, de forma bem breve. Então, brevemente falando, um pouquinho ao contrário de você, eu não comecei tão cedo as minhas extras e eu acho que isso foi um erro, porque eu deveria ter começado um pouco mais cedo, mas eu acho que também é um alívio para quem está agora e falando, eu quero, vou dar o meu máximo para isso, mas eu não comecei tão cedo. Eu acho que eu fui começar no 9º ano, quando eu entrei aqui no IF, foi escalando absurdamente, porque tem muitas oportunidades para extracurriculares aqui. Então, foi mais ou menos isso, entre o 9º e o 1º ano. E aí foram, claro, Olimpíadas, projetos sendo bolsista, sendo voluntária, enfim, qualquer coisa que estava tendo, eu estava participando. E é claro, eu acho que para quem está aqui no IF, quer fazer isso, tem que investir em extracurriculares. E o IF é incrível porque oferece muitas extracurriculares importantes. Então, sejam bolsistas, sejam voluntários, procurem professores, porque é determinante. Inclusive, quem fez a minha carta de recomendação foi o meu antigo orientador, né, aqui do TEA, que é o principal projeto que eu participo como bolsista. E assim, é muito mesmo importante que você invista nesses projetos e você realmente se jogue de cabeça desde o começo, porque é realmente o que faz falta, às vezes, no currículo de uma pessoa que quer fazer intercâmbio. São extracurriculares, são experiências acadêmicas diferenciadas, então, que te faz destacar como estudante e como pessoa também. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa que queria fazer tudo que via na frente. Então, quando eu era bem nova, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que foi balé, mas eu acabei saindo disso. Eu também já fiz karatê, futsal, mas antes do ensino médio foi mais nessa área de esportes mesmo, porque não tinha muitas oportunidades na escola que eu estudava, além do curso de inglês também. Mas depois que eu entrei no IF, a minha mentalidade ao entrar no IF, desde o primeiro dia, foi: cadê os projetos que eu vou me inscrever em tudo, eu não vou dormir. É basicamente assim a minha vida desde então. Eu participo de todas as Olimpíadas que tem, porque na minha escola antiga mesmo, eles não ofereciam nem a UBMEP, que é a mais famosa. Nossa, realmente... Caramba! Exatamente. Então, eu fiz a UBMEP, fiz a OBA, que é de astronomia, fiz a ONIA, fiz a OBLI, fiz a ONC, fiz a ONANO, fiz 1 zilhão de Olimpíadas que apareceram. A de informática também, como eu sou do curso de informática, UBI. E às vezes são tantas que eu até esqueço. Eu também perco as contas já de quantas eu participei e quantas eu não medalhei, inclusive. Então é realmente muito normal você não ter sucesso o 100% do tempo, né? E eu queria falar agora também, para finalizar, sobre a rede de apoio que vocês têm. Então a gente sabe que é muito fácil a gente ficar falando aqui do que você precisa ou não fazer, mas que às vezes as pessoas não encontram esse apoio, né? Às vezes não vem de uma escola que oferece esse tipo de projeto, não incentiva esse tipo de experiência, de programas, de intercâmbio e tudo mais. Mas eu também queria conversar, além disso, né, do que a escola oferece pra gente, que a gente já falou bastante, sobre os pais de vocês. Então, qual foi a reação deles? Tipo assim, nossa, eu vou deixar você fazer, vai que o mundo é seu, ou vocês tiveram alguma conversa sobre responsabilidade, porque, assim, é realmente perigoso nós que somos mulheres principalmente, estar em outro país sozinha, né, sem nenhum responsável e tudo mais. Então, como foi esse processo de aceitação da família de vocês? É claro que eu tive que ter uma conversa com a minha mãe, né, que é minha responsável, porque não é só... Então, mãe, eu passei no Egito, eu tô indo, um beijo. Não dá pra ser assim. Mas a minha mãe, ela é uma pessoa incrível. Eu acho que minha mãe, pelo menos pra mim, acho que pra todo mundo, né? As mães são as melhores mulheres do mundo. E a minha mãe, ela sempre
ela disse que ela me criou pro mundo. Então, foi quase isso. Foi quase, mãe, então, eu tô indo, um beijo. E, é claro, tivemos conversas sobre responsabilidade de estar em um país com pessoas novas que você não conhece, do outro lado do mundo. Mas a minha mãe, ela sempre me deu muito suporte em relação a tudo, tanto a projetos e a intercâmbios que eu tô aplicando agora, ela tá sempre me dando muito, muito suporte. E eu acho que, assim, pelo menos no meu caso, minha rede de suporte em casa é incrível, porque a minha mãe é uma pessoa maravilhosa que também conseguiu o intercâmbio quando ela tinha a minha idade. Ela foi a única da escola dela que conseguiu fazer e foi pra França. Então, é isso. Ela sabe como é a experiência, Sim, né? como é que uma a experiência, vontade de estar fora do país. E é uma experiência muito, muito importante para sua própria formação. Então, Quanto aos meus pais, eles sempre me apoiaram. A gente tem conversas desde que eu estava no 7º ano sobre eu ir para fora, porque esse é um sonho meu e também um sonho deles por causa da área que eu quero seguir mesmo, que a pesquisa em Brasil é uma área complicada, todos sabemos disso, especialmente quando é astronomia, que não é algo nada comum. E é o que eu quero. Então, a gente sempre falava que seria melhor se eu conseguisse passar numa faculdade fora. A gente até cogitou em ensino médio, mas acabou não dando. Eu pude vir pro IF, que eu não me arrependo nem um pouco de estar no IF, porque o IF realmente fez muito por mim. De verdade, foi, eu acho que com certeza a melhor escola, o melhor lugar que eu já estive até agora em questão de apoio dos alunos, dos projetos, ter a oportunidade de fazer um curso técnico também. Mas os meus pais, eles sempre apoiaram. Às vezes eles não entendem nada do que eu tô falando sobre os testes, sobre onde é que tem que ir, o que é cada coisa, porque é muita sigla também para quem não tá fazendo isso também. Porque até quando a gente não começa a ver as siglas. SAT, ACT, DET, IELTS, TOEFL. E é muita sigla mesmo. E você só vai se familiarizar conforme você vai fazendo. E às vezes eles confundem, mas aí eu explico e eles... Ah, tá, então é isso, né? Mas eles também sempre me incentivam bastante mesmo. Meus pais também me incentivaram bastante. Não foi um problema, né? Eu consegui essa permissão pra ir pra fora. Então eles acompanharam todo o meu processo, igual você falou. Muitas vezes não entendendo absolutamente nada do que eu tava falando, ou tipo assim, cansados de ouvir, porque a gente fica muito ansiosa. Então eu não fiquei quieta um minuto, gente. Durante os 2 meses que eu tava aplicando, eu simplesmente não parava de falar. Falava o dia inteiro sobre isso, eu dormia pensando nisso, eu acordava pensando nisso. E até hoje eu tô dormindo e acordando pensando no dia que eu vou chegar no Egito. Então, eles realmente foram muito pacientes comigo. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente conseguir se abrir pros nossos pais e tudo mais. Mas eu sei que muita gente também não tem essa rede de apoio em casa. Então, o IF tá aqui pra isso, os professores estão aqui pra isso, pra te abraçar, a professora Angélica principalmente. A Angélica está aqui exatamente pra isso. Ela é muito, muito cuidadosa, a gente sabe disso. Ela ajuda pra caramba a gente. E caso vocês queiram saber mais sobre as experiências, sobre os processos, como funciona, vocês podem procurar a gente pelo campus, a professora Angélica. E é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas que a gente passou, dos conselhos, das experiências. E esse foi o nosso episódio de hoje. Tchau, tchau!